Um dia, 3 meninos estavam segurando Jin, batendo nele implacavelmente e o intimidando sem limites. Jin tinha se entregado completamente à surra, aceitando cada soco sem reagir. Contudo, ele decidiu se afastar, mas então um dos valentões insultou sua mãe dizendo: "Vai correndo para sua mãe e deixa ela te amamentar. Você é tão inútil quanto ela." Ao ouvir essas palavras, Jin ficou consumido pela raiva. Ele se lançou contra o garoto e deu um chute que lhe arrancou os dentes. Em seguida, virou-se para os outros valentões e facilmente os derrubou. Ele levantou a mão para continuar batendo neles, mas sua mãe chegou à cena e o parou, dizendo: "Basta, eu te disse que a força existe para proteger os fracos, não para atacar os outros." Jin tentou explicar que foram eles quem começaram a intimidá-lo primeiro e que ele estava apenas se defendendo, mas sua mãe ignorou suas palavras e ordenou que ele voltasse para casa com ela imediatamente. Quando entraram na casa, ela começou a lhe dar uma lição sobre moral mais uma vez, dizendo que a força é uma espada de 2 gumes. Ela pode mudar a vida para melhor ou para pior. E, quando ela deu à luz, o trouxe para este lugar isolado para ensinar o lado bom da força. Mas se ele deixasse a raiva controlar como hoje, atacando qualquer um que intimidasse, ele não seria mais do que um vilão. Por isso, ele havia perdido a luta de hoje. Jin olhou para ela confuso e disse: "Mas eu os derrotei, como perdi a luta? Eu não entendo." Sua mãe respondeu: "Você perdeu a batalha contra a sua raiva. Se você não conseguir controlar sua ira no futuro, todo o seu treinamento será em vão. Agora levante-se, vamos treinar lá fora." Jin ficou radiante ao perceber que realmente iriam treinar, então a seguiu para fora para começar. Sua mãe começou ensinando-lhe que, para controlar sua força, ele primeiro precisava dominar suas emoções durante a batalha. Em seguida, ela lhe mostrou técnicas poderosas e impressionantes, deixando Jin maravilhado. Depois que a sessão de treinamento terminou, ela lhe disse: "Se você conseguir controlar sua raiva, será capaz de controlar qualquer luta, ocultar suas intenções e derrotar seus oponentes com facilidade." Depois, ela demonstrou uma de suas técnicas lendárias nele, deixando Jin completamente impressionado. Eles continuaram treinando, com Jin aprendendo disciplina e autocontrole em suas ações. Tudo estava indo bem. No final do dia, Jin e sua mãe voltaram para casa para o jantar. No entanto, enquanto ela preparava a refeição, de repente ouviram a voz de um dos pais dos meninos que Jin havia abatido. Ele estava parado do lado de fora da casa, gritando insultos com todas as forças. Jin e sua mãe saíram para confrontá-lo. Ela perguntou ao homem o que ele queria e por que estava ali. Furioso, o homem respondeu: "Seu filho bateu no meu garoto. Preciso ensiná-lo uma lição agora para satisfazer a minha raiva." Jin estava prestes a perder a paciência, mas sua mãe o acalmou, dizendo: "O homem está certo, Jin. Você precisa pedir desculpas ao filho dele pelo que fez. Peça desculpas. Você deve estar brincando. Eu deveria quebrar o braço dele para ele nunca mais fazer isso. Mas a verdadeira culpa não está nele, e sim em você que o criou mal." Naquele momento, a raiva de Jin explodiu novamente. Ele partiu para cima do homem, mas o homem pegou uma garrafa, quebrou e se preparou para atacá-lo. Jin atacou com toda a força, mas, de repente, sua mãe deu um único golpe que fez o homem cair no chão. Ela, então, olhou para seu filho e lhe disse para levar o pai dele e ir embora. Depois, ela e Jin voltaram para dentro da casa. Sentaram-se juntos e ela o acalmou dizendo: "Eu vi o jeito que você sorriu mais cedo depois de bater naquele homem velho. Então, deixe-me explicar como eu fiz isso. Tudo que eu fiz foi usar o golpe dele contra ele. Eu bloqueei e isso fez ele cair sozinho." Ela então acrescentou: "Agora vamos dormir, amanhã o seu treinamento vai continuar." Jin ficou encantado com as palavras de sua mãe e concordou, mas, de repente, ela se levantou alarmada, olhou para as cortinas e o que viu a fez congelar no lugar. É uma besta lendária, uma que abriga extrema hostilidade contra a família Kazuma. Ela veio para nos matar imediatamente. A mãe correu em direção a Jin, segurando-o firmemente, dizendo: "Você deve ficar dentro de casa e nunca sair, não importa o que aconteça. E se algo acontecer comigo, você deve ir para a casa do seu avô e treinar lá." Jin não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebeu que um perigo aterrador estava ameaçando sua casa. Ela soltou a mão de Jin e saiu para enfrentar a besta. Sob a luz da lua, ela parecia horrível, assumindo uma postura de batalha, pronta para eliminá-la. A luta começou. A mãe usou toda sua força e habilidade, mas não conseguiu acompanhar a criatura, que era extremamente forte, atingindo-a com golpes brutais. Jin ficou congelado atrás da porta sem conseguir se mover, ouvindo os gritos de dor da sua mãe enquanto a besta continuava seu ataque implacável. Então, a besta a agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-la, quase tirando sua vida. Jin não conseguiu mais suportar. Ele correu em direção à besta a toda velocidade e a golpeou, mas o monstro era poderoso demais. Os ataques de Jin não tiveram efeito, nem ao menos conseguiram forçar a besta a soltar sua mãe. Ele continuou atacando, tomado pela raiva, mas a besta perdeu a paciência
paciência e o golpeou com tanta força que Jin foi lançado para longe. Depois, a besta jogou sua mãe no chão e avançou em direção a Jin para acabar com ele. Mas a mãe se recusou a desistir. Ela se levantou novamente, usando toda a sua força restante para afastar a besta de seu filho. A casa desmoronava sob a intensidade pura da batalha. A mãe caiu no chão enquanto a besta continuava avançando em direção a Jin com a intenção de matá-lo. Apesar de seus ferimentos, ela se levantou pela terceira vez, recusando-se a se render e apontou o dedo para o monstro dizendo: "Venha até mim." A besta, enfurecida pela sua resistência, atacou com toda a força, pronta para apagá-la completamente. Mas a mãe viu um cano próximo e uma ideia surgiu em sua mente. Ela se moveu rapidamente, desviando do ataque da besta e a pegou de surpresa com um contra-ataque repentino. Ela agarrou o braço da besta e a imobilizou no lugar. Nos seus últimos momentos, ela pensou em Jin e sussurrou: "Cuide de si mesmo." Então, ela pereceu nas chamas. Quando a batalha terminou, Jin se levantou dos destroços desesperado, procurando por sua mãe, esperando encontrá-la viva ou, pelo menos, encontrar algum vestígio dela. Mas não havia nada. Foi então que ele percebeu que ela havia ido embora para sempre. Ele foi tomado pela tristeza, mas não era apenas dor. Era o começo de um novo capítulo em sua vida, um capítulo de vingança. No fundo, ele jurou que nunca deixaria o assassino de sua mãe viver em paz. Ele nunca o perdoaria. Uma semana após a tragédia, Jin foi até Kazuma Corporation para encontrar seu avô. O segurança o conduziu até o elevador e zombou: "Garoto, essa é a terceira vez que você vem aqui pedindo para ver o chefe. Você fica me incomodando, então acho que está na hora de eu te punir." Mas Jin respondeu com firmeza: "Eu vou me encontrar com meu avô Kazuma. Não importa o quanto você tente me impedir. Então me leve até ele agora." Ao ouvir a palavra avô, o segurança hesitou por um momento antes de finalmente levar Jin até o último andar, onde seu avô o aguardava. No entanto, o velho não reconheceu Jin. Ao invés disso, zombou e disse: "O que você está fazendo aqui, seu pirralho inútil?" Jin respondeu com a voz cheia de dor: "O monstro atacou minha mãe e a mim na floresta. Ele a matou bem na minha frente e eu não consegui fazer nada para salvá-la. Mas antes de ir de arrasta, o último desejo dela foi que eu te encontrasse e pedisse seu treinamento. Então, eu vim aqui para cumprir seu último pedido." Depois de ouvir a história, o avô ficou impressionado com a determinação de Jin e disse: "Muito bem, eu vou te treinar até você se tornar forte o suficiente para enfrentar aquela besta e vingar sua mãe. Mas sua força é miserável, você precisa começar a aprender a lutar imediatamente." Jin hesitou: "Eu não estou pronto ainda, e minha mãe me disse para nunca começar brigas com ninguém." De repente, o velho o atingiu sem avisar e disse: "Bem, a luta começou. Mostre-me o que você tem." Percebendo que não tinha escolha, Jin aceitou o desafio e imediatamente começou a lutar. O avô continuou o treinamento severo de Jin até ele estar completamente exausto e incapaz de se mover. Então, o avô falou com firmeza: "Você deve me provar que é digno de carregar o nome Kazuma e que é capaz de matar aquele monstro." No final, Jin estava cheio de excitação e concordou em seguir em frente. No dia seguinte, o avô começou oficialmente o treinamento, levando-o para a arena de treinamento, onde ele enfrentaria seus testes. Ele disse: "Até eu, quando tinha sua idade, fui treinado aqui pelo meu próprio avô. Antes de começar o meu treinamento, ele fez um artesão habilidoso desenhar aqueles 2 pilares ali. Eu precisei quebrar um deles para concluir o meu treinamento. E claro, eu consegui. Agora é sua vez, Jin." Apontando para os pilares, ele continuou: "Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para que um dia você possa enfrentar um monstro e derrotá-lo." Jin sentiu uma onda de excitação avassaladora e imediatamente começou o treinamento. Mas seu avô não teve misericórdia. O intenso treinamento continuou, com Jin suportando inúmeros golpes do avô. Depois que terminaram os exercícios na arena, o avô o levou até um dispositivo de treinamento e destruiu com um único golpe. Então, ordenou que Jin tentasse quebrá-lo também, mas por mais que tentasse, ele não conseguia. O treinamento continuou dia e noite, com Jin recebendo golpe após golpe de seu avô, tornando-se mais forte a cada dia que passava. Um dia, o avô colocou uma pedra na frente de Jin e lhe instruiu a quebrá-la. Cheio de determinação, se preparou e deu um soco poderoso na pedra, mas ela nem sequer rachou. Então, o avô colocou uma pilha de pedras diante dele e com um único golpe de seu punho destruiu todas em um instante. "Isso é só o começo, garoto. Quero ver todo o seu potencial." O treinamento continuou por várias semanas, até que, um dia, o avô convidou Jin para o jantar. Eles iam se encontrar com um convidado importante que tinha informações sobre o monstro, juntamente com um pingente que supostamente revelaria sua localização. Jin estava incrivelmente animado, mas quando o homem chegou, ele aumentou o preço acordado pelo pingente. O avô então ordenou que Jin o tomasse à força. Jin hesitou no início, mas no final seguiu a ordem. No entanto, o homem não se entregou facilmente. Ele puxou uma faca zombando de Jin, pensando que ele era fraco, mas Jin não lhe deu a chance. Com um golpe poderoso, ele derrubou a faca da mão do homem e imobilizou completamente seu braço. Naquele momento, o avô ordenou que Jin terminasse com o homem. Jin hesitou por um breve momento,
mas no final seguiu a ordem e derrubou o homem. O avô então olhou seriamente e disse: hesitar em momentos críticos o fará ir de arrasto. Você deve ser decisivo e nunca hesitar novamente. Caso contrário, as consequências serão severas. Se continuar a se apegar à misericórdia, você nunca será capaz de derrotar um monstro. Jin lembrou de tudo que havia passado no passado e percebeu a verdade nas palavras de seu avô. Desde aquele dia, Jin treinou implacavelmente com seu avô sem parar por um único momento. Sua força cresceu, seu corpo mudou e ele se tornou mais poderoso e resiliente. Finalmente, após 4 anos, Jin desafiou seu avô para uma batalha final que serviria como seu teste final antes de concluir seu treinamento. O avô aceitou sem hesitar e ambos os lutadores liberaram todo o seu poder. No início, o avô dominou completamente a luta, mas de repente um brilho apareceu nos olhos de Jin e seu poder lendário despertou. Ele perdeu completamente o controle e liberou sua técnica final em um único momento. Jin superou seu avô, completando oficialmente seu treinamento. Por fim, o avô reconheceu a força de Jin e decidiu organizar o torneio Punho de Ferro, uma competição que atrairia os lutadores mais fortes de todo mundo devido ao seu prêmio incrível. Naturalmente, o monstro entraria entre aqueles atraídos pelo torneio, já que a energia de combate naturalmente o atrairia. O evento inteiro se concentrou em Jin, que agora se tornara o braço direito de seu avô. Depois de concluir seu treinamento, Jin saiu da arena e viu uma pedra à sua frente. Ele apertou o punho e a golpeou com toda a força, destruindo-a completamente. Seu treinamento havia terminado, era hora da grandeza. Com seu treinamento concluído e o torneio da luta de ferro em andamento, Jin embarcou em um avião rumo ao local do treinamento. Durante o voo, ele decidiu procurar por seu pai na internet, mas o que encontrou foi chocante. Descobriu que seu pai e seu avô haviam lutado no torneio anterior da luta de ferro, e essa batalha terminou com a derrota de seu pai pelas mãos de seu avô. Jin teve dificuldade em processar essa revelação, sentindo-se profundamente perturbado. Ao chegar ao seu destino, foi recebido pela anfitriã que o conduziria ao local do torneio junto com vários outros participantes. Ele também reencontrou um velho amigo e começaram a conversar animadamente. Depois disso, todos embarcaram no veículo que os levaria até a arena do torneio. Durante o trajeto, Jin segurava seu celular assistindo a um vídeo da lendária batalha entre seu avô e seu pai. Seu amigo ficou empolgado ao ver a luta e disse: que batalha épica, mas o Hayato não teve piedade e acabou com aquele cara de forma brutal. É claro que nenhum dos dois sabia que os lutadores no vídeo eram, na verdade, o pai e o avô de Jin. Seu amigo, então, começou a falar sobre a força dos participantes do torneio, incluindo Paul Phoenix, o homem loiro sentado no banco da frente, conhecido por seu talento lendário em combate e poder esmagador. Finalmente, eles chegaram ao local do torneio, uma vasta arena abandonada. Jin imediatamente se aproximou da anfitriã e perguntou onde estava seu avô. Ela apontou para o topo do ringue, onde o velho estava. Jin caminhou diretamente até ele e perguntou: o demônio vai aparecer? E o que você fez para atraí-lo até aqui? Seu avô respondeu: o demônio é atraído pela energia de combate intensa deste lugar. Assim que as lutas começarem, ele aparecerá em instantes. Sua missão agora é vencer todas as lutas para que esteja pronto para enfrentá-lo. Jin concordou prontamente, mas sua curiosidade falou mais alto e ele perguntou sobre a batalha entre seu avô e seu pai no passado. Mas seu avô se recusou a responder, dizendo: você está se preocupando com coisas que não precisa saber agora. Em seguida, ele se afastou, deixando Jin para trás. Enquanto Jin saía, um homem misterioso apareceu de repente diante dele, bloqueando seu caminho e disse: ei, ele arruinou completamente a minha vida e eu preciso destruir todos os que estão ligados a ele, inclusive você. Jin não respondeu e tentou seguir em frente, mas o homem o atingiu com um golpe poderoso, jogando para trás. Nesse momento, Jin se lembrou das palavras de sua mãe, conseguiu controlar sua raiva e então disse: vamos resolver isso no ringue. Depois se afastou, observando o homem com cautela, atento a qualquer ataque surpresa. No entanto, o homem não se moveu. Enquanto isso, Hayato observava tudo de longe. Ele então instruiu a mulher ao seu lado a marcar uma luta entre Jin e aquele homem para o dia seguinte. Ela assentiu em concordância. Mais tarde, enquanto Jin deixava a arena, avistou uma garota entre os lutadores do torneio. Ele se aproximou dela e perguntou se ela havia visto a batalha preliminar entre Hayato e seu filho, mas ela respondeu friamente: isso é algo com o qual eu não posso me envolver. Se você continuar se metendo nos assuntos da família Kazama, só trará mal para si mesmo. Então ela se afastou. No entanto, Paul Phoenix, que havia escutado a conversa de Jin, se aproximou dele e o convidou para conversar. Jin ficou surpreso com suas palavras, mas concordou e perguntou o que ele sabia. Paul então começou a explicar o que havia acontecido. O filho de Hayato, o pai de Jin, venceu a primeira rodada e derrubou Hayato de um penhasco. Mas Hayato não foi derrotado. Ele se levantou, esmagou
derrotou seu filho e venceu a luta. Jin perguntou ansioso. Então ele realmente o derrotou ou você não tem certeza? Fênix respondeu. Eu não vi ele destruindo diretamente, mas foi o que todo mundo disse. Então ele acrescentou um aviso. De qualquer forma, não se envolva demais com isso. Foque no seu treinamento, sua luta é amanhã. Jin concordou com o aceno e os dois apertaram as mãos antes de se separarem. Sem hesitar, Jin foi direto até o assistente de seu avô e pediu para entrar. O assistente recusou, mas Jin insistiu e forçou a entrada. Caminhou até seu avô e perguntou diretamente. Você destruiu meu pai ou não? O avô respondeu. Sim, seu pai era um lutador forte, mas caiu sob o controle de demônios, então não tive escolha a não ser destruí-lo. Jin não conseguiu entender o que seu avô estava dizendo e exigiu. Explique o que você quer dizer com isso. O avô começou a esclarecer, explicando que seu pai possuía o gene do demônio, que havia tomado conta dele completamente. Disse a Jin que esse gene é o que atrai o demônio para o seu hospedeiro durante o combate. E então acrescentou. É por isso que o demônio veio e destruiu a sua mãe. Jin lutava para entender e perguntou. Mas como o demônio apareceu diante de mim se eu não tenho esse gene? Seu avô respondeu. Você tem sim. A prova disso é que você estava lutando com alguém naquele dia e isso atraiu o demônio até você onde estava. Foi isso que levou à destruição da sua mãe. Nesse momento, as memórias de Jin começaram a retornar. Ele se lembrou de que naquele dia havia enfrentado alguns valentões que o estavam importunando, momentos antes do demônio aparecer. O avô continuou. Eu trouxe você aqui para lutar contra o demônio e atraí-lo para este torneio. Você precisa focar toda a sua força e manter a consciência. Caso contrário, você vai ser destruído. Jin sentiu uma onda de determinação e respondeu com firmeza. Tudo bem, as coisas vão ficar intensas, meu amigo. No dia seguinte, Jin estava sentado esperando por sua luta, quando uma garota chamada Xiaoyi, uma lutadora da sua idade com um jeito gentil, se aproximou e perguntou: por que você está sentado aqui? Seu oponente já está no ringue se preparando para lutar. Jin ficou surpreso com as palavras dela e perguntou imediatamente: que é meu oponente? Ela respondeu: é o Smith. Os olhos de Jin se arregalaram de choque. Smith era a mesma pessoa que havia tentado atacá-lo no dia anterior. Sem perder tempo, Jin correu até o ringue, onde Smith já o esperava. A atmosfera era eletrizante e a plateia assistia ansiosa à batalha, incluindo o Heihachi. O árbitro anunciou o início da luta. A batalha começou em alta velocidade, com Smith dominando no começo. Jin teve dificuldade para acompanhar, pois Smith aproveitou sua inexperiência e tentou encerrar a luta rapidamente só para enfurecer Heihachi. Mas de repente, Jin se lembrou do que aconteceu com sua mãe e a raiva despertou dentro dele. Ele reuniu toda a sua força, olhou para Smith e disse: vem pra cima. Então, lançou uma série furiosa de ataques, finalizando com um chute poderoso que lançou Smith para longe. Mas Smith se recusou a desistir. Levantou-se e investiu contra Jin mais uma vez. No entanto, Jin ativou sua lendária técnica de bloqueio e no piscar de olhos desferiu uma sequência devastadora de socos, derrubando Smith completamente. Jin ficou de pé sobre ele com um olhar de superioridade e disse: nem tente levantar de novo, você perdeu. Mas Smith recobrou a consciência, lembrou-se de tudo o que tinha acontecido com ele e se levantou novamente, tentando lutar com Jin mais uma vez, apenas para perder pela segunda vez. Mesmo assim, recusou-se a se render e se levantou uma terceira vez, determinado a continuar lutando. Nesse momento, Jin não sabia o que fazer, então desferiu um golpe esmagador na perna de Smith, quebrando-a e fazendo desabar no chão, incapaz de se mover. Jin estava prestes a continuar o ataque, mas o árbitro interveio e interrompeu a luta, anunciando o resultado. Sim, Jin venceu sua primeira luta e avançou para a segunda rodada. Após a luta, seus amigos correram até o ringue para parabenizá-lo, mas Jin virou as costas para eles e se afastou. Ele foi até um lugar isolado e se sentou sozinho, sentindo-se culpado por ter machucado Smith. Pouco depois, seu amigo o seguiu para consolá-lo e disse: o que houve? Por que está com raiva? Foi você quem perdeu a luta ou foi ele? Jin respondeu em voz baixa: eu não queria quebrar a perna dele, mas ele se recusou a se render e continuou me atacando. Eu não tive escolha a não ser pará-lo. Seu amigo sorriu e disse: as técnicas Mishima que você está aprendendo são extremamente perigosas, mas você precisa controlar sua raiva ou um dia pode acabar machucando todo mundo ao seu redor. Mas não se preocupe, você fez a coisa certa. Agora vamos, está na hora da luta da Xiaoyi. E de fato, após várias lutas, era Xiaoyi enfrentando Nia. Xiaoyi estava radiante e cheia de energia. A luta começou rapidamente e enquanto assistia, Jin se virou para seu avô e perguntou: como você permitiu que uma garota do ensino médio participasse de uma luta tão brutal? E que tipo de força ela tem para conseguir acompanhar? O avô respondeu: você também está no ensino médio, garoto. Mas ao contrário de você, Xiaoyi usa suas habilidades e sua capacidade de
de ler a batalha para vencer. Apenas observe e você entenderá. E de fato, Xiaoyu habilmente evitava os ataques de Nia, movendo-se rapidamente de um lado para o outro, enquanto Nia não conseguia acertar nenhum golpe nela. Mas de repente, Nia liberou sua técnica mais poderosa, agarrando Xiaoyu com força, quase a sufocando. A plateia assistia ansiosamente, preocupado com Xiaoyu, mas ela não desistiu. Usando cada gota de força que tinha, girou rapidamente e acertou Nia com um golpe veloz como um raio. Em seguida, saltou no ar, pousou nos ombros dela e a arremessou no chão. E assim, Xiaoyu venceu sua luta. Jin assistia impressionado, profundamente admirado com o estilo de luta dela. A atmosfera era elétrica. A luta havia sido simplesmente espetacular. Ao final do dia, Jin decidiu ir até o quarto de Smith para conversar com ele, mas ele não estava lá. Procurou por um bom tempo, até que finalmente o encontrou. Jin se aproximou para ver como ele estava. Smith olhou para ele surpreso e disse: "Estranho, o cara que quebrou minha perna agora vem ver como eu estou? Quebrou a cabeça também?" Jin respondeu: "Você precisa mudar seu estilo de luta e encontrar uma nova maneira de lutar, só isso." Smith zombou e riu com deboche. "Claro, exatamente o tipo de coisa que alguém como você diria. Você é só um cachorrinho seguindo ordens daquele velho Heihachi, quem te colocou nesse torneio e gastou uma fortuna com você. Não é de se surpreender que esteja falando assim." Jin tentou explicar que Smith estava enganado, mas ele se recusou a acreditar. Nesse momento, Heihachi apareceu e disse a Jin: "Volte ao treino, você tem uma luta importante amanhã." Então se virou para Smith e falou com desprezo: "Quando o cachorro perde, eu não quero ouvir ele latindo, ou você já sabe o que vai acontecer com você." Smith ficou atônito com as palavras, mas permaneceu em silêncio. Jin, por outro lado, saiu sem dizer nada. Depois disso, Heihachi puxou Jin de lado e falou com um tom rígido: "Se você quer vingar sua mãe, precisa eliminar todas suas fraquezas. Nunca mais as mostre a ninguém." Em seguida, Jin começou a se preparar para sua próxima luta, que seria contra seu amigo Joe. Os dois lutadores estavam no ringue e o árbitro anunciou o início da batalha. No início, Jin tentou se lembrar das palavras de sua mãe durante a luta e fez o possível para controlar sua raiva, mas logo se lembrou do que seu avô havia lhe dito: "Cada oponente que você derrota te aproxima mais de vencer daquele demônio." Nesse momento, o espírito de luta de Jin se acendeu e a batalha entre os dois ficou intensa. Até mesmo Heihachi ficou empolgado com o que via. Ele percebeu que Jin estava começando a liberar uma energia estranha, como uma aura vermelha surgindo ao redor de seu corpo, dando a ele um poder incrível. Como esperado, Jin conseguiu derrotar Joe. Joe caiu no chão sem conseguir se levantar. Heihachi observava, esperando que Jin finalizasse seu oponente, mas ele não fez. Em vez disso, Jin ofereceu a mão a Joe e o ajudou a se levantar, dizendo: "Você perdeu, meu amigo, vamos." Naquele momento, a raiva acendeu no coração de Heihachi. Ele esperava que Jin eliminasse completamente seu oponente. Após o fim da luta, Jin e seus amigos saíram do ringue para descansar e se preparar para a próxima luta. Então, a tão aguardada luta entre Xiaoyu e o Tigre Mascarado, também conhecido como King, finalmente começou. No início do combate, King dominou completamente Xiaoyu, desferindo uma série implacável de ataques sem misericórdia, o que deixou todos preocupados e com medo por ela. Mas de repente, Xiaoyu recuperou o foco e começou a contra-atacar, acertando vários golpes poderosos que ela acreditava que garantiriam sua vitória. No entanto, King se levantou rapidamente, lançou um golpe poderoso, agarrou Xiaoyu, girou ela no ar e desferiu um golpe final devastador em sua cabeça. Sim, King derrotou Xiaoyu e avançou para as semifinais. Sua próxima luta seria contra Phoenix, mas Jin não se importava com mais nada além da segurança de sua amiga. Ele imediatamente levou Xiaoyu ao hospital e ficou ao lado dela até que ela recuperasse a consciência. Quando Xiaoyu acordou, achou que Jin iria brigar com ela e dizer que, por ser uma garota, lutar não era para ela. Mas, para sua surpresa, ele sorriu e disse: "Muito bem, você é uma lutadora incrivelmente forte e admiro suas habilidades." Ela olhou para ele chocada e perguntou: "Você não vai me zoar só porque sou uma garota?" Jin respondeu: "Muito pelo contrário, a pessoa mais forte que me ensinou a lutar foi minha mãe, e até hoje não vi ninguém mais forte do que ela." Naquele momento, Xiaoyu percebeu a dor profunda que Jin carregava por ter perdido sua mãe. Ela tentou confortá-lo. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, King estava parado em silêncio, como se tivesse ido verificar como Xiaoyu estava, mas acidentalmente apertou o botão da porta, fazendo com que ela se abrisse, embora nem Jin nem Xiaoyu tenham notado sua presença. No dia seguinte, era a hora da luta entre King e Phoenix, um dos lutadores mais bem colocados no torneio e favorito à vitória. A luta começou, e os dois estavam no auge da intensidade. Phoenix era brutalmente forte, desferindo uma sequência implacável de ataques contra King, sem dar a ele um momento para respirar. Mas King não era um oponente comum. Ele conseguiu segurar Phoenix com uma das mãos, levantá-lo alto no ar e aplicar um golpe final extremamente rápido. Todos ficaram impressionados com a força esmagadora de King. Então, Heihachi revelou uma verdade chocante para Jin. Esse não é o verdadeiro King. O demônio matou o verdadeiro King há um mês. Esse homem é um impostor, aqui para vencer o torneio no lugar dele. De fato, falso King derrotou Phoenix, preparando o confronto final, King contra Jin. Naquela noite, Heihachi conversou com um de seus soldados sobre o demônio, perguntando se havia algum sinal de
seu aparecimento. O soldado respondeu nada até agora, mas parece que Jin terá que continuar lutando. Na manhã seguinte, enquanto os preparativos para a luta aconteciam, o impostor mantinha sua fachada intacta, permanecendo calado e misterioso como sempre. A arena estava lotada, o público vibrava de expectativa. A batalha começou com uma troca feroz de golpes. Jin usou todas as técnicas que aprendeu com sua mãe e com seus treinamentos mais intensos. O falso King, por sua vez, lutava com uma força brutal e impiedosa, claramente tentando acabar com a luta o mais rápido possível. Mas Jin, movido por sua dor, coragem e desejo de justiça, resistia com tudo que tinha. Conforme a luta avançava, Jin começou a perceber falhas nos padrões de ataque do impostor. Com isso, ele conseguiu encontrar aberturas, virar o jogo e finalmente desferir um golpe poderoso que jogou o falso King ao chão. A arena ficou em silêncio por um momento, até explodir em aplausos. Jin venceu o torneio, mas mais do que isso, ele honrou o legado dos que vieram antes dele. Mas, justo quando Jin estava prestes a sair do ringue, ficou surpreso ao ver seu avô parado diante dele. Com uma voz firme, o avô declarou: "Fique onde está. Você não vai reivindicar o título do torneio até derrotar seu último oponente. Sim, eu sou esse oponente e você não vai sair daqui até me vencer." Jin respondeu: "Tudo bem, mas tem uma pergunta. Foi você quem libertou o demônio neste mundo?" O avô respondeu com confiança: "Sim, fui eu. Agora mostre do que você é capaz." O rosto de Jin se contorceu de raiva enquanto ele avançava para o combate. No início, Heihachi dominou a luta, usando sua força física superior para impedir que Jin encontrasse qualquer brecha. Mas com o tempo, Jin se adaptou, passou a desviar dos ataques e despertou seu poder oculto. De repente, Heihachi caiu no chão pela força esmagadora dos golpes, mas rapidamente se levantou e desferiu um golpe poderoso em Jin, lançando-o contra a parede. Ele disse então: "Se o demônio não aparecer, eu vou acabar com você antes mesmo de..." Nesse momento, Jin se lembrou de tudo, seu passado, das palavras de sua mãe, e sua fúria explodiu. Ele percebeu que seu avô era o verdadeiro responsável pela destruição de sua mãe. Com essa revelação, Jin lançou um ataque devastador, seguido por uma sequência imparável de golpes, sem dar qualquer chance de resposta. Seus olhos ardiam em vermelho, e faíscas de energia crepitavam ao seu redor. O avô caiu no chão e o pingente escorregou de sua mão. De repente, o pingente brilhou com uma luz verde intensa. O céu ficou verde, sinalizando a tão aguardada chegada do demônio. Ele desceu do alto de forma aterrorizante, sua presença fazendo o ar gelar de medo. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.